Então vamos lá. Eu comentava ainda hoje com alguém que eu tenho dedicado meus últimos anos de trabalho como professor, excetuando meu trabalho em sala de aula mesmo, aqui pela internet, ao tema da voz e da fala, né? Tenho dedicado inclusive o meu trabalho muito à leitura de poemas e divulgar a poesia, para que a gente retome o hábito de ouvir poesia e de absorver essas formas artísticas que são as poesias como meio de compreensão e de instalação, vamos dizer assim, no mundo, né? E dizia que agora, nas últimas semanas, decidi começar a falar mais sobre arte em geral e sobre as diversas artes, especialmente aquelas que eu estudo mais, e no caso do teatro, a que eu pratico, né? Porque nos falta aqui no Brasil uma intimidade maior, um contato maior com as obras de arte. E nas últimas décadas isso piorou muito. E se você pegar ainda o que se fez das nossas cidades, especialmente as maiores, elas se tornaram muito feias nas últimas décadas, né? Um crescimento desordenado, sem controle e sem nenhum critério, sem nenhuma harmonia, né? De maneira que nós vivemos num ambiente muito feio e hostil à nossa sensibilidade. Então isso já é um problema primeiro que a gente pode apontar. Não pode ser resolvido a curto prazo, mas na nossa casa, por exemplo, já pode, né? Ter um cuidado maior na composição das coisas, na forma dentro da nossa casa, já é um oásis dentro desse deserto estético no qual a gente vive. E, além do mais, houve, ao longo do século XX, uma decadência, ou, olhando de outro ponto de vista, um desenvolvimento, no sentido de uma história que se desenrola no campo da arte, particularmente, da arte europeia e as suas adjacências, né, as suas continuidades. A Semana de Arte Moderna aqui no Brasil, em 1922, ela é um reflexo da revolução artística que estava acontecendo na Europa. Então se negou as nossas raízes portuguesas, lusitanas, né? E se começou a imitar os franceses, particularmente, né? Mas isso tudo denota, portanto, uma crise geral que chegou ao ponto em que as pessoas simplesmente perderam a noção do que seja obra de arte. Outro dia eu ainda comentava a famosa frase do Andy Warhol, no início da década de 60, ou seja, já fazem 50 anos, mais de 50 anos, em que lá ele já dizia: a arte é tudo aquilo que você consegue fazer passar por arte. Quer dizer, tudo aquilo que você convencer as pessoas de que é uma obra de arte, utilizando a mídia, né, e os seus poderes persuasivos, se torna uma obra de arte. Mas hoje a coisa piorou ainda, porque muitas vezes se afirma como uma obra de arte, quem afirma que aquilo é uma obra de arte é simplesmente a subjetividade do autor. E se ninguém mais reconhecer aquilo como obra de arte, ele ainda vai defender que é uma obra de arte, porque subjetivamente ele afirma que aquilo é arte, sem ter sequer o critério, algum critério objetivo para sustentar a sua afirmação. Então qual é a função da obra de arte? Bom, ela é muito ampla. Em suma, a gente poderia dizer que a obra de arte é uma estrutura formal que comunica alguma coisa e que nos toca particularmente o sentimento.
Sentimento no sentido muito amplo da palavra. A gente também poderia dizer, ela nos dá uma compreensão ou uma vivência simbólica, um entendimento não discursivo, né? Não abstrato também, perceptivo. É através da nossa percepção, mas também de uma compreensão intelectual que acompanha essa percepção, mas que não é puramente abstrata, racional, discursiva, a gente poderia dizer filosófica, mas é mais existencial, vivencial. Isto para, vamos dizer, definir o que, em geral, a gente entende por obra de arte. Mas se você pensar que a obra de arte é um objeto significante, né, que se dirige aos nossos sentidos, à nossa percepção, é a construção de uma imagem que chega à nossa percepção, aí o universo das obras de arte é muito mais amplo, né? O Aristóteles dizia que não há nada na nossa mente que não tenha passado pelos nossos sentidos, que depois o Leibniz vai complementar dizendo, exceto propriamente o próprio intelecto, né? Ou seja, o nosso conhecimento do mundo se dá através das imagens que a gente capta do mundo. Então, nós temos já todo um universo de imagens que nos são oferecidas pelo próprio cosmos, né? E que preenchem ou enchem ou habitam, passam a habitar a nossa mente. Então, tudo que nós, especialmente aí, os dois sentidos superiores, aqueles que estão mais ligados à nossa compreensão, que são a visão e a audição, não é? As imagens que nos chegam por esses sentidos é que conformam e estruturam e preenchem a nossa memória, a nossa imaginação. E é através delas que nós nos orientamos no mundo. Quer dizer, o que não está na sua imaginação, o que não está na sua memória, não existe para você. Imagine, por exemplo, que você é um terrorista e está numa estação de trem, você colocou uma bomba para explodir a estação de trem e depois esqueceu da bomba. Esqueceu. Você vai estourar junto, explodir junto com suas vítimas, né? Ou seja, se você esquece alguma coisa, se ela sai da sua memória, ela, naquele momento, para um fruto, para um motivo prático, não existe para você. Eu insisto sempre com meus alunos que a gente esquece de olhar para o céu, esquece que o céu existe, né? E deixa eu só fechar aqui para não... Apitou um WhatsApp aqui há pouco, é porque estava aberto no computador. Então, se as imagens não estão na sua memória, se você não imagina uma coisa, ela desaparece. Eu dizia, os alunos e os meus amigos, enfim, meus filhos, eu insisto com isso, olha, você precisa olhar para o céu, olhar para a natureza, ver as estrelas, ver as árvores, os rios, o mar, etc. Não para curtir isso sensorialmente, né, o que não está proibido, evidentemente, mas para alimentar e para como que ir absorvendo o mundo que nos rodeia, que nos chega através das imagens. E uma segunda ordem de imagens que nos chegam são as produzidas pelos artistas. Então eu dizia que a gente não dá muita importância para isso, porque em geral a gente chama de arte
só o que alguns chamam de as belas artes, que é um termo moderno, né? Mas as artes significativas, vamos dizer assim, e aquelas que têm um excelente grau de construção, mas todas as imagens produzidas que nos cercam são imagens artísticas e são produzidas por artistas. Então, tudo que você vê no computador, no celular, na televisão, no cinema, tudo que você ouve nesses mesmos meios, no rádio, isso tudo é produzido por artistas. Então não é o fato assim, quando as pessoas dizem eu não me interesso por arte, bom, ela não se interessa no sentido de não refletir sobre e não estudar o assunto, mas ela está muito influenciada pelas artes. Porque a mídia toda é feita por artistas, né? Quer dizer, é feita por técnicas no sentido técnico da palavra. Quem constrói um computador não é um artista, pelo menos no sentido que nós estamos usando a palavra. Mas quem utiliza esse computador para criar imagens, né, são os artistas. Então, na verdade, os artistas estão no meio de nós, como dizia. Eles determinam a nossa imaginação e memória. E se você não se preocupa com isto, você está sendo determinado por eles, de fora. São eles que te dizem o que você deve imaginar e, portanto, o que você deve pensar e o que você deve fazer. E com o poder da propaganda ao longo do século XX, isso se tornou avassalador. Então, o estudo da obra de arte também tem uma dimensão, vamos dizer, profilática, defensiva, purificadora. Nós temos que nos livrar da quantidade de lixo que nos chega através das imagens. Você está exposto às obras de arte, quer queira, quer não. E se você não tem critério em relação a isto, você está sendo determinado na sua própria personalidade, eu nem usaria uma palavra tão forte, no seu caráter, na sua maneira de ser, nos seus desejos, nos seus projetos, nas suas emoções, você está determinado pela mídia, pelas diversas imagens que te chegam. Acresça-se a isto que seja no computador, no Facebook, por exemplo, ou mesmo aqui no Instagram, seja na televisão, as imagens se sucedem sem coerência nenhuma, caoticamente. Vêm imagens de todos os lados, com todos os sentidos, e nós somos bombardeados por isto. Então, o amor e o cultivo da grande arte, vamos chamar assim, ou das artes excelentes, ele é fundamental e deve caminhar a par com o abandono do lixo imagético. E quando eu falo imagem, eu estou falando de imagens visuais e sonoras. Veja que, por exemplo, aqui eu moro numa região, num bairro razoavelmente tranquilo, mas a quantidade de barulho que eu ouço aqui durante o dia e que interfere. Eu não me lembro se era o Tolstói, era um grande escritor do final do século XIX, ou se era um filósofo, Kant, eu não me lembro agora quem, reclamava de uma carruagem que passava na frente da casa dele, de vez em quando, porque atrapalhava. Ele estava seguindo uma ordem de pensamento, ele estava concentrando naquilo, passava a carruagem e o dispersava. Você imagina hoje o poder do ruído imagético que nos cerca. Então nós temos que nos defender disto. Por um lado, silenciando, né, criando silêncio em torno de nós. E por um outro lado, absorvendo e contemplando e nos voltando para obras de arte de alto nível. Porque essas obras,
elas têm, eu nem falei disto agora e não vou me estender muito, porque nós estamos quase já chegando ao tempo previsto, ao limite do tempo previsto, mas eu prometo fazer uma nova live falando sobre a forma, porque a excelência da forma e a sua adequação para expressar determinada compreensão, determinada impressão, determinado sentimento que vem ao artista quando ele vê algo ou ele vive uma situação e a transmuta numa obra de arte, vamos dizer assim, ou a transfere para a obra de arte, transmite através da obra de arte, se dá através de uma forma. E nós perdemos a noção das formas. Então, nós não vemos muita diferença entre uma canção popular simples e uma melodia de Bach ou um poema de Camões, né, e um poema de um poeta menor qualquer. A gente perdeu, a gente não consegue captar as formas. E isso é porque nós temos pouco convívio com elas, nós não prestamos atenção nelas. Mas, eu quase disse, elas prestam atenção em nós, mas não são elas, né? Mas os artistas, porque os artistas eles são, isso a gente não deve esquecer nunca, os mediadores entre não só o pensamento, então um artista pode traduzir poeticamente pensamentos que lhe chegaram de grandes filósofos, por exemplo, de um Platão, de um Nietzsche, de um Heidegger, de um Leibniz, de um Lavelle, etc. Chegaram, por influência da leitura desses grandes filósofos, como ele pode traduzir também formas que foram criadas por outros grandes artistas. Então, existe como que uma tradição e uma comunidade de artistas que, ao longo dos séculos, vai como que levando adiante o facho da obra de arte, das obras de arte, que nos servem como mediação. Quer dizer, se você pegar na arte sacra, os artistas, pegue um Fra Angélico, por exemplo, ele traduz ali, não apenas, aliás, nem só a doutrina da igreja, não, ele traduz uma experiência espiritual vivida, através do seu contato concreto com Nosso Senhor Jesus Cristo, com Nossa Senhora, com Deus Pai, com o Espírito Santo e com a própria igreja. Então, o artista é um mediador. Então, se você pensar na quantidade de lixo que nos chega, ela também é produzida por artistas que são mediadores, quer de pensadores modernos, contemporâneos, quer de poderes políticos, que às vezes eles mesmos, enquanto mediadores, não sabem exatamente a origem disto. Eu não sei se tem alguma pergunta, porque estamos chegando no nosso tempo, eu não quero excedê-lo. Fica no card para ver se tem alguma. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Aqui? Não, debaixo. Não, então tá bom. Não. Então, Tem um que perguntou o que acha da arte digital, ilustrações, quadros, imagens feitas digitalmente. alguém pergunta sobre a arte digital, Thiago. o Tiago. Eu acho que ela obedece a esses mesmos critérios que eu estava dizendo. É possível fazer arte digital de alto nível, né? Então, espera um pouquinho que... É possível fazer arte digital de alto nível e a questão da arte digital, particularmente, é a matéria dela que é muito intangível, né? Ela, vamos dizer assim, ela é quase abstrata
Então falta uma certa densidade que é dada pelos corpos, não é? Mas a arte digital tem seu espaço. O problema dela é o mesmo das outras que eu dizia, quer dizer, ela é facilmente utilizada para preencher a mente das pessoas com lixos e com imagens que favorecem ações e intenções que são da ordem política e não propriamente artística. Você está, alguém pede para eu indicar obras, eu vou fazer isto. Não vou fazer assim rapidamente, mas eu vou fazer isto, se não aqui na minha página, no meu site. Tá? Quem diz que a arte não serve para alguma coisa, para as coisas do espírito. Como eu digo, a arte ela serve para conformar o mundo imaginário das pessoas. Então, a obra de arte é fundamental na construção das personalidades ou na sua desconstrução, na deformação. Você vê que a maioria dos pensamentos que estão na cabeça das pessoas hoje e que elas acreditam que vieram do seu próprio pensamento e da sua avaliação e do seu pensamento sobre a realidade, na verdade não vieram daí, mas vieram através de imagens, e elas não sabem nem identificar que imagens são essas e como dessas imagens se produz na cabeça delas certos pensamentos. Então eu agradeço muito a presença de todos vocês. Em breve eu vou fazer uma nova live abordando essa questão da forma e outras questões. Não deixem de fazer suas perguntas, que eu vou considerá-las para novas lives ou então para pequenos vídeos que eu vou publicar. Então, muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa noite e até a próxima.